majestoso, glorioso, poderoso, bendito. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti. Majestoso, Tu és o início e o fim. Tu és o início e o fim. Em Ti nós somos supridos. Em Ti nós temos paz. Tu és um bom Pai. Doce Espírito, glorifica ao Senhor esta noite. Honra a Tua palavra. Glorifica a Jesus. Porque Tu és o poderoso e o maravilhoso, e nós estamos com o coração sedento, querendo mais de Ti, querendo nos lançar em Ti. Nós temos corações férteis, como terras férteis, que receberão a Tua semente. E nós declararemos, em nome de Jesus, que nenhuma das sementes será perdida. O inimigo não pode tocar daquilo que ele não deu. E o Senhor vai frutificar esta noite. Glorifica a Tua palavra, doce Espírito. Tens liberdade no nosso meio para nos ensinar, para nos exortar, para nos fazer andar mais, mais velozes, mais firmes, mais confiantes, sabendo que nós pertencemos a um reino, o reino do Filho do Seu amor. Oh, aleluia! Em Ti confiarei, Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em Tuas mãos. Você nunca falhou. Em Ti confiarei, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel! Ei, Tua fidelidade é de geração em geração! Ei, a Tua fidelidade é de geração em geração! Você nunca falhou. Oh! Senhor, fiel Senhor, contigo andarei, Obrigado, Pai. seguro em Tuas mãos. Ei, obrigado, Pai! Você nunca falhou. Obrigado, Pai! Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua paternidade. Ei, por essa grande história de amor que nós temos. Uma verdadeira história de amor. É! Que não foi uma história feita por cinema, nem novela, nem ideia de homens, mas foi ideia Sua, Pai. Oh! Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Grandioso és, poderoso és. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Ei, boa noite. Shalom. Graça e a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar, por gentileza. Ei, Pai bom. Ei, Pai bom, é hoje. Ei, Pai bom. Ei, nós temos o melhor dele. Sempre vamos ter. E nós estamos dispostos a dar o nosso melhor? Ei, Pai, pega nós.
Olha, ó. É bom demais. Fique tranquilo, eu tenho anotação aqui, mas é só de versículo bíblico, não tem nada escrito ali. Nós vamos ser guiados pelo Espírito sempre. Porque o Espírito sabe aquilo que nós precisamos. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas lembranças, trazer à memória aquilo que dá esperança. Vamos falar um pouquinho de realidade da nova criação. Vamos falar um pouquinho de identificação e substituição. Mas vamos ser guiados pelo Espírito, amém? Porque Ele sabe o que nós precisamos e aonde Ele precisa chegar para que, amém, obrigado pastor, para que a gente possa andar mais rápido, amém? Ei, Pai bom, você sabe, eu quero começar com esse versículo aqui, olha só, 2 Coríntios 5, 21 diz assim: e aquele que não conheceu o pecado, e aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso antes de Jesus. Mas nós temos que entender aqui um pouquinho do que aconteceu. Hoje nós vemos a história do final muitas vezes, mas nós temos que trazer a memória para despertar-nos aquilo que foi feito por mim e por você. Nós tivemos uma chegada na cruz pelo Senhor, mas tem uma história depois dessa cruz também. Mas eu quero trazer aqui neste momento uma adoração ao Pai, porque Ele decidiu nos amar. Sabe que no princípio a palavra fala que o Cordeiro, o Cordeiro já estava sacrificado antes, ou no início de tudo. Em Efésios nós temos falando que nós fomos escolhidos nele, na fundação do mundo. Você acha que Deus criou alguma coisa sem pensar no final? Não. O seu nome já estava lá escrito. O nosso nome já estava escrito. Mas era necessário um desprendimento dos céus. Porque no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é o Deus Filho, o Espírito Santo é o Deus Espírito, e Deus Todo-Poderoso é o Deus Pai. Eles são um, mas tem 3 funções diferentes. Mas você sabe que hoje nós temos o Espírito Santo, Ele representa o Pai, Ele é o Pai. E assim como Jesus, Ele representava o Pai também. Tanto que quando Ele foi aos céus, Ele falou: não vos deixarei órfãos. A ideia de Deus é que nós nunca ficássemos órfãos, nunca ficássemos sem pai. Só que nós temos que ter uma consciência de sermos filhos. E aí vem a grande história que nós podemos ver. Em Gálatas 3,13 diz assim: e Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas também em Efésios está escrito aqui, em Efésios 2, 5, 6: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos ver isso aqui somente como palavras, mas eu quero entrar um pouco nisso. No início de todas as coisas, quando Adão pecou, ele cometeu a grande traição. Ele teve a morte espiritual. E Deus é maravilhoso.
Já no Éden ele diz assim: um descendente de mulher, um descendente da mulher, um descendente de mulher, esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Quando Adão peca, ocorre um sacrifício, e há um derramamento de sangue para que eles fossem cobertos na vergonha deles, para que Deus não os deixasse tão expostos ao pecado. Deus cobriu Adão e Eva, e aquilo foi se colocando após o outro como sacrifício, porque sem sacrifício de sangue não há remissão. Não há remissão sem sangue. Alguém teve que ficar sem a vida para que outros continuassem vida. Mas aquele que não conheceu o pecado, sabe, quando Pedro está ali em Atos 3, matastes o autor da vida. Ele estava falando para judeus, os legalistas: ei, mataste o autor da vida. E nós por um segundo colocamos o dedo, né? Foram eles. Ei, Pai bom. Ei, Pai bom. Ei, Pai bom. Ei, Pai bom. Mas a palavra diz que os nossos pecados e as nossas transgressões. Vamos ler lá em Isaías 53. Vamos ler essa poesia maravilhosa. Isaías 53. Ei, Pai bom. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, 53:1. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Esses dias eu tive a oportunidade de ver um tosquiador pegando a lã da ovelha. Ele virou ela de um lado, virou ela do outro, virou de cabeça para baixo, puxou elas pelas pernas e continuou a tosquiar. Ela não deu um berro.
ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem que ele cogitou, quando foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo. O justo. O justo. Jesus, o justo. O justo. Eita, Pai bom. Com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pedro, hoje mesmo intercedi por ti. Satanás queria te peneirar, eu te intercedi por ti junto a meu Pai. Sabe que nós temos muito Cristos intercedendo por nós hoje? Sabia que há muitas pessoas intercedendo por nós? Lembra da sua vida antes de Jesus? Tinha uma pessoa orando por você. Fato, é fato, juridicamente, não é isso? Do Guga, fato. Algo que não pode ser contestado, é um fato. Mas um justo. Mas como aconteceu? Foi por amor. Sabe o amor dele? Um amor que não é um sentimento. Um amor que é mais real do que a vida. Um amor que levou as nossas transgressões. Você sabia que Jesus era justo? Ele não cometeu pecado. E se ele não cometeu pecado, ele não podia morrer. Hã? Sim. Porque em Tiago 1,13 diz isso. Que depois de conceber a cobiça, gera o pecado. E o pecado gera a morte. Em João 10, 17, 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Jesus falando. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu papai. Entenda que Jesus ele teve que ter a morte espiritual para depois ter uma morte física. Mas como é que acontece isso? Fácil, simples. Você tem uma dívida. Você fez uma dívida. Você tem essa dívida. Uma pessoa chegou e resolveu pagar a sua conta. Mas era muito alto o preço. Sim, o preço da vida, o preço do sangue, o preço do sangue do Filho de Deus, o unigênito do Pai. Mas ele resolveu pagar. Sabe que Jesus aceitou?
quando ele quis se entregar, porque ele disse que ele daria. Ninguém poderia matar Jesus. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ele não tinha pecado. Mas ele resolveu se doar, se entregar. Um descendente de mulher. O descendente da mulher. Um descendente de mulher. Um descendente. Porque ele não poderia ser Deus para poder nos resgatar. Ele tinha que se igualar a nós. Ele tinha que nos identificar com Ele. E como é que Ele iria pagar o nosso preço se não tivesse essa identificação? Como Deus? Ele não poderia pagar, porque nós somos homens. Mas diz aqui em Filipenses 2, a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. O Senhor Jesus não veio para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Nós vemos aqui, nós estamos nele. Nós estamos nele. Em Efésios 2 diz que juntamente com ele. Mas o primeiro passo dele foi ele querer nos identificar conosco. O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. Era a vida, a luz dos homens. O Zoe. E ele resolveu deixar a glória. Ele resolveu deixar a glória. Ele resolveu deixar a glória, tomar uma posição de homem e morrer numa cruz, sendo maldito. Todas as maldições foram sobre ele. Ele foi maldito para que eu e você fôssemos abençoados. Ele foi separado de Deus para que nós tivéssemos comunhão eterna com o nosso Pai. Ele foi ferido. Ele levou as nossas doenças para que nós não tivéssemos doenças, mas saúde divina. Em Romanos 5:5, vamos lá. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime a morrer, mas Deus prova o seu amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Lindos. O preço que Jesus pagou por mim e por vocês,
E não somente por nós, mas pelo mundo inteiro, porque ele disse que era pelo mundo inteiro. Foi um preço de sangue, um preço que ele teve que se esvaziar da sua glória, mas foi um preço que esses dias eu falei lá em São Sebastião, que foi o melhor dia dos pais. Porque ele se esvaziou da sua glória para se identificar como pecador. Mas o diabo nem o inferno pôde contê-lo. No Salmo 88 tem alguns versículos que eu imagino, a partir do versículo 10, como se Jesus estivesse falando ao Pai. Salmo 88, 10 diz: mostrará teu prodígio aos mortos, e os finados levantarão para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso as trevas se manifestam as tuas maravilhas, a tua justiça na terra do esquecimento. Jesus foi julgado ilegalmente. O julgamento de Jesus foi ilegal. Satanás sabia quem era Jesus na cruz. Ele sabia. Esse é o Filho de Deus. Tanto que ele teve vários encontros com o demônio. Ele não é chegado a nossa hora, Filho de Deus. Mas o Filho de Deus resolveu receber o seu pecado e o meu, e o do mundo inteiro. E como um pecador, ele foi ao inferno. Imagina Jesus chegando ilegalmente, um justo. A cena que vem na minha cabeça é de um exército passando, e Jesus saindo lá de dentro. Ele tomou a chave da morte e do inferno, despojando principados e potestades, e os humilhou, e sobre ele os triunfou. Oh! A luz brilhou nas trevas, a glória do Senhor, o diabo não pôde suportar. As trevas não podem deter a glória de Deus. Mas olha só que interessante, é o terceiro dia. João 20, a partir do 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se lhe disse: Rabone. Reconheceu-lhe Jesus: não me detenhas, não me detenhas, não me detenhas, não me detenhas, não me detenhas. Sabe, Jesus parou para ouvi-la. E quando nós oramos, Ele também para nos ouvir. Nós temos um canal que foi aberto há mais de 2000 anos atrás. Um canal que fala direto com o Pai, através do Filho. E aí ele diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai.
Subo para o meu Pai e para o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Sabe que naquela marcha triunfante, eu vejo eles passando o exército, passando do Senhor triunfante e arrancando aquele povo todinho que está lá no império das trevas, transportando para o Filho do Reino do seu amor, trazendo todo mundo, levando todo mundo. Ei, eu e você estávamos nesse exército, porque nós fomos já separados antes da construção de tudo. Que todos aqueles que o reconheceram como o Senhor, Deus o poder, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. A humanidade estava perdida, entregue às trevas, à morte, a morte espiritual, separados do Pai. Mas um justo, mais um justo, mais um justo, que não tinha pecado, que não havia nele transgressão. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Você sabe quando nós falamos eis-me aqui, envia-me a mim, como o profeta falou, Jesus falou, ei, eis-me aqui. Isso antes da fundação do mundo. Está tudo certo, está tudo preparado, mas há uma posição minha e sua. Da mesma forma que Jesus tomou os pecados, as dores, as enfermidades, a separação de Deus, nós recebemos dele quando ele diz assim: ei, eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Nós não tínhamos pai, o pai nosso era o capeta, era o diabo. E é isso? Sim. Nós fomos destituídos da glória de Deus quando Adão pecou. E precisaria disso tudo, dessa história de romance, desse amor, para que nós fôssemos resgatados das trevas. E hoje estamos assentados em Cristo. Hoje nós estamos assentados em Cristo. Hoje nós estamos assentados em Cristo. Nossa posição é a mesma de Jesus hoje. Nós chegamos perante a Deus, perante o diabo, sem nenhuma culpa nem condenação. Quando Deus nos vê, Ele vê Jesus. E o que acontece quando o diabo vê Jesus? Ele corre. Tem um monte de Jesus aqui. Nós temos que entender, assim como Ele padeceu por nós, Ele se entregou e teve uma morte, como morte de cruz, que Ele foi ao inferno, nós também saímos dali com Ele. E nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo como filhos. Ei, Pai bom, e levou o cativo o cativeiro. E Ele levou o cativo o cativeiro. Ei, Maria, não me detenhas. Ele levou o cativo o cativeiro. Ei, eu vou ao meu Pai. Ele levou o cativo o cativeiro. E concedeu dons aos homens. Cristo, representando a Deus, foi condenado. Oh, mas o que é isso? Eu sou um comedor de feijão. Sim, nós somos, graças a Deus. Nós temos um papel e um tempo nesse lugar. Essa casa que nós temos a habitar, mas nós somos um espírito. E nosso espírito se ligou com o dele. Porque nós estamos nele, nós estamos com ele, nós somos um com ele. Mas nós temos que exercer a posição de filhos. Ó morte, onde está a sua vitória?
Nós somos seres eternos agora. Todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor, eternamente com o Pai. Nós estávamos condenados eternamente às trevas, mas hoje nós temos eternamente o Pai. Esse tabernáculo um dia vai ficar, mas ele vai voltar para buscar, porque nós vamos receber um corpo glorificado. Ei, isso tudo aconteceu quando Jesus destituiu da sua glória. Ele tomou forma de servo, uma forma de homem. Já falei isso aqui algumas vezes. E Jesus subiu como homem, um corpo glorificado. Então tem um corpo lá glorificado de carne e osso nos céus. Se arrepiem, oh, aleluia. É forte, mas é verdade. Porque ele foi o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a morrer. E o que nós temos que morrer ainda? Nós temos que nos ver na cruz. Sim, Paulo diz que se gloriaria na cruz. Porque ele diz que todas as coisas que ele possuía, toda a inteligência que ele possuía, ele considerava como refúgio, pela sublimidade de Cristo. Então estou trazendo um pouquinho da identificação, porque ele se identificou com os nossos pecados e levou sobre si. Ei, ele levou sobre si. Ei, nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Nós erramos, mas nós somos santos, procurando acertar, a viver o melhor de Deus, guiados pelo teu Espírito. Ei, Ele nos deu o Espírito dEle, para habitar dentro de mim e de você. Ei, Pai bom. Ei, Pai bom. É por isso que nós precisamos aprender a comunhão com o Espírito. Porque Jesus veio para cá como homem e teve as direções do Espírito. Nós precisamos ter as direções do Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, para que nós sejamos verdadeiramente identificados como filhos. Ei, lá vai o filhinho de papai. Lá vai o filhinho de papai. Esse mesmo, ele mesmo. Sou eu. É você. Não pode haver falta, porque Ele se fez pobre, para que nós não tivéssemos mais falta. A identificação dele foi para que nós tivéssemos a posição dele e usufruíssemos disso nessa terra. Não simplesmente pelo jargão. Não, eu sou crente. Não, sou crente. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não têm como reis e sacerdotes. Você e eu já estávamos no coração do Pai, muito mesmo antes de tudo ser criado. Entenda isso. Nós não fomos criados para fracassar. O Senhor Jesus levou todo o nosso fracasso. Ei, todos os nossos erros estão nele. O Espírito Santo veio para nos dar habilidades celestiais, habilidades para que nós pudéssemos nos mover nessa terra em plenitude, no shalom, nada faltando em todas as suas áreas. Nós precisamos identificar como Cristo. Nós estamos sentados com Ele. Nós temos que andar nos dons, manifestação de dons, porque os dons são para a igreja do Senhor. Nós temos que continuar as intercessões, as orações. Nós temos que fazer como Ele fazia nesta terra. E Ele foi como um cordeiro, como ovelha, sem dar nenhum pio, sendo justo, condenado como justo,
sem pecado. Mas o Pai falou que agradou morrer. Eu vim trazer um despertar nessa noite para a igreja, para assumirmos essa posição que Cristo conquistou por nós. Não foi uma posição que simplesmente Ele fez qualquer coisa de qualquer jeito, não. Quando Deus pensou em sacrificar algo, Ele deu o seu melhor. Se você se identifica em Cristo, você foi substituído por Cristo, você também é o melhor para Deus. Que conversa é essa? Não, sou um vermezinho de Jacó. Ó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ei, você é filho. Dizei a eles: estou indo para meu Pai, o vosso Pai. Há uma posição que nós precisamos assumir. Há uma posição que nós precisamos ter. Paulo diz assim em Filipenses: para conhecer, Filipenses 3:10, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós estamos em Efésios 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais das regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Quando você é ligado à videira, você tem direito a toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ele abriu um caminho. Ele abriu um caminho. Ele não fica parado não, ele já abriu o caminho. Ele já foi consumado, já foi feito. Vamos nos dispor a conhecer o Senhor, a desfrutar dos benefícios do Senhor. Vamos conhecê-lo para podermos nos posicionar como filhos. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. Ei, Pai bom, nós podemos viver comendo o melhor dessa terra, usufruindo de todos os benefícios dessa terra, ganhando vidas para o Senhor, enchendo o Pai de filhinhos. Porque o que o Senhor faz não é coisa pequena. Ele te botou um poder dentro de você e de mim, um poder de você dentro de mim, de você e dentro de mim, o poder do Espírito Santo. E nós temos que renovar a mente com a palavra, para começarmos a entender que nós não podemos viver pelos sentidos, não podemos viver por aquilo que estamos vendo, porque nós temos que falar, crendo com o coração, trazendo a existência como era no começo. Se todas as coisas foram criadas por Jesus, e Deus usava a palavra, que era o verbo, hoje eu e você temos que criar todas as coisas através da palavra que sai da nossa boca, crendo no nosso coração. O ambiente onde nós estamos é um ambiente espiritual, porque nós somos espirituais. Não há limites para o Deus
Jesus fala assim: se vós estiveres em mim, se vós estiveres em mim, tem alguém aqui nele? E minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser. Nós precisamos estar nele, entendendo o sacrifício que fez ele, entendendo a posição que ele conquistou para nós, usufruindo dos benefícios criados por Jesus para a humanidade, para todos aqueles que o recebem como Senhor. Nós não somos uma igreja militante, não, nós somos uma igreja triunfante. Nós reinamos no trono. Ei, nós estamos assentados em Cristo. Lutar com Satanás? Guerra espiritual? Que conversa é essa? Nós somos mais que vencedores nele. Mais que vencedores, não é um vencedor, é mais que vencedores nele. Nós não fizemos nada, nada que nós fizéssemos daria para que nós merecêssemos alguma coisa. Mas um justo resolveu, um justo resolveu, ei, um justo resolveu salvar eu e você. Um justo resolveu dizer sim. Um justo resolveu dizer sim. Hoje nós temos vários justos aqui. Diga sim ao Senhor. Ei, há uma capacidade dentro de você quando você diz o sim, porque a igreja é dele, a obra é dele, as coisas para ser feitas é para o Senhor. Então ele se responsabiliza em te habilitar, em te capacitar, para que você possa reinar em vida através de Cristo Jesus. É unção? É unção? A unção já está disponível. A unção está disponível, porque você recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus vivente. Há uma unção sobre a nossa vida, uma unção de filhos que devemos desfrutar para esse tempo. Nós devemos reinar triunfantes, entendendo o que nos pertence dele, o que foi conquistado por ele, por cada um de nós, para cada um de nós. Não fique tímido. Quando você falar com seu pai que precisa pedir alguma coisa, peça uma coisa bem grandona, exagerada, exagerada, exagerada. Teu Deus é exagerado. Ei, você usufruindo da paternidade dele é exagerado. Ele é exagerado. Você também é exagerado. Vamos deixar de viver. Não, eu só posso fazer isso aqui. Não, eu só dou conta de fazer isso aqui. Ei, não é na sua força, não. Ei, não é na sua inteligência, não. Ei, não é nos seus recursos, não. Você foi colocado numa posição que reina do trono em Cristo Jesus, onde foi colocado como herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Todas as coisas pertenciam a Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. Eu como pai, tudo que eu tenho também é da minha esposa e dos meus filhos. O que nós temos deixado de usufruir dele? O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito. Ele decidiu. Ele resolveu fazer. Não era porque eu e você merecíamos, não. É porque ele amava. É porque ele amava e amou de tal maneira que pelo Espírito Santo ele derramou o amor dele dentro de mim e de você. Um amor inexplicável. Um amor de morte e morte de cruz. Um amor que nos levou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. As realidades da nova criação já estão dentro de você e de mim. Nós precisamos entender e conhecer a palavra do Senhor, para que nós possamos desfrutar de sermos filhos mais que vencedores nessa terra. Nós não somos pedintes. Nós não somos pedintes. Nós não somos miseráveis. Ei, nós somos Ele.
Que a palavra diz que nós podemos ser como Ele foi aqui nessa terra. Você quer ser como Jesus era nessa terra? Está liberado para você e para mim, para sermos. Há um poder liberado para isso. Há coisas conquistadas já para vir para você. Podemos usufruir quando nós quisermos. Simplesmente nos dispor à vontade do Pai, aquilo que Ele já nos conquistou para nós. Enfermidade, doença, já foi sobre Ele. Ele já levou, Ele já carregou. Ela é ilegal no nosso corpo. Pode até chegar, mas ela é ilegal no nosso corpo. Situação pode até chegar, mas ela não pode permanecer. Jesus fica doente. Jesus tem falta. Se veja como Jesus. Se traga a oposição. Se opõe a tudo aquilo que descaracteriza Jesus. Ele já foi desfigurado. Daqueles que escondiam o rosto. Ele foi desfigurado. Um judeu como Paulo falar que ele tinha largado o judaísmo para aceitar a Cristo, sendo que Cristo foi levado à cruz, era uma vergonha tremenda. Você imagina aquela época, Jesus chegou, todos achando que ele ia, e agora ele vai nos libertar do exército romano, vai nos libertar daquilo, ele é um guerreiro. Ele foi como ovelha. Só o que estava acontecendo no reino espiritual. E a terra tremeu, os sepulcros se abriram, e nada pode vencer o seu amor. Ó morte, onde estás? Ó morte, onde estás? Ei, se chegar um resquício de morte, ei, bota ela para correr. Diga, ei, você já foi lá na cruz. Quem tinha que pagar minha morte foi na cruz. Ei, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ei, ele ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e eu estou sentado nele. Ei, Pai bom, era isso para essa noite. Era só lembrar de algumas coisas, lembrar de alguma história de amor, uma história de amor real. Quando assistimos um filme, está escrito lá, fatos reais, a gente fica mais empolgado. Isso foi um fato real e espiritual, primeiramente. E eu e você estávamos lá participando, sem fazer nada. Simplesmente quando levantamos nossas mãos e nos rendemos ao Todo-Poderoso Senhor, e Ele se torna o nosso Salvador, nós entramos nesse reino do Filho, do amor do Pai. Ei, você é muito amado, nós somos muito amados. Não há amor igual a esse. Ei, não deixa ninguém querer roubar a sua alegria, não. Não deixa ninguém querer roubar a sua atenção, não. Ei, você é o melhor de Deus nessa terra. Porque você é Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Quando Jesus, ei, Pai bom, amém. Louvor pode subir, por favor. Pai, nós queremos te agradecer o teu grandioso amor. Queremos agradecer aquilo que o Senhor fez por nós, Jesus. Obrigado por desprender-nos do inferno, do império das trevas, e nos acolher porque o Senhor quis no reino do Filho do seu amor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo conhecimento de Cristo Jesus, através das Escrituras, para que nós possamos usufruir da plenitude, da magnitude, Pai, daquilo que o Senhor conquistou para nós. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Pai, vidas restauradas, Pai. Pai, eu declaro, homens e mulheres vivendo o melhor de Deus nessa terra, Pai. Eu declaro, Pai, homens e mulheres se posicionando como filhos, usufruindo das bênçãos das regiões celestiais em Cristo.
aquilo que foi conquistado para nós. Qual música vocês vão tocar no final? Obrigado, doce Espírito, porque em Ti estamos. Ei, Tu estás em nós. Ei, Você veio para nós nos deixarmos, para que nós não fôssemos órfãos, que possamos a cada dia ter mais comunhão contigo, usufruindo do Consolador, do Ensinador, daquele professor maravilhoso, o doce Espírito, pois a unção do Santo permanece. A unção permanece. A unção do Santo, porque o maior habita em nós do que aquilo que habita no mundo. Obrigado, Pai, pelo poder das Tuas mãos, Pai, liberados ao nosso favor, quando Jesus foi cravado naquela cruz. Ei, mas Ele ressuscitou. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado pelo sangue. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, glorioso, doce Espírito. Te agradecemos o Teu mover. Te agradecemos porque essas palavras vão frutificar, vão lembrar, trazer à memória aquilo que dá esperança. Ei, nos levantando como filhos de Deus, como aqueles que foram separados por Ele. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eita, Pai bom. Sabe, queridos, eu acho que o Senhor tem falado muito conosco nesses últimos dias. E é chegada a hora de nós nos vermos como o nosso Pai nos vê. Jesus se identificou conosco. Ei, querido, comece a se ver como Jesus. Comece a se ver como luz no meio das trevas nesse mundo. Comece a se ver como aquela pessoa que faz a diferença onde você está. Aleluia. Nós não estamos aqui à toa, meu irmão. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença.